Quais são os primeiros sinais de que a pessoa está desenvolvendo a síndrome? Então, essa é uma pergunta interessante. Até uns anos atrás, era considerado exclusivamente os sintomas motores da doença. Ao dizer sintomas motores, é tremor, rigidez, alentecimento de movimentos, muitas vezes essas queixas associadas à sensação de desequilíbrio, uma instabilidade, né? Mas hoje também sabemos que a doença de Parkinson é uma condição que eventualmente se manifesta com sintomas não motores. Alguns distúrbios de sono, principalmente da fase REM, são classicamente associados à doença de Parkinson. Dificuldades para sentir cheiros, hipoanosmia, também são sintomas bem sugestivos que o paciente poderia eventualmente evoluir com um problema de doença de Parkinson. Sabemos que a obstipação intestinal e sintomas depressivos também estão associados a talvez a uma maior incidência da doença de Parkinson no futuro. Porém, a gente sabe que sintomas depressivos de obstipação intestinal são altissimamente frequentes na população. E não poderíamos dizer que todos eles vão desenvolver esse quadro, né? Então, certamente no consultório, alguém começa a apresentar algum tremor e algum vizinho fala, tem doença de Parkinson, viu? Então as pessoas chegam desesperadas no consultório por um tremor. Sendo que a gente sabe que tem até 40% dos casos podem ser parkinsonianos e não apresentar tremor. Então não é somente a presença do tremor que determina o diagnóstico da doença de Parkinson, não um conjunto de sinais e sintomas. Muitas vezes, como o aparecimento e instalação da doença é lento e progressivo, às vezes nos primeiros meses, anos, as pessoas procuram diferentes especialistas ou profissionais tentando um diagnóstico. Às vezes ele é de fato difícil, mas com o passar do tempo o quadro começa a ficar mais florido e o diagnóstico começa a ficar mais evidente. Então, além do tremor, que é um sintoma clássico e claro, visível, rigidez de membros... Alentecimento dos movimentos, e alguns autores consideram também a instabilidade postural, esse desequilíbrio. Que a pessoa pode até confundir com labirintite, alguma coisa assim. Na verdade, isso é também outra questão interessante. A gente sabe que existem mais de 200 causas de tontura. Só que todo mundo chuta labirintite, né? E a labirintite nem é a mais comum, né? Tontura... Às vezes, muitos profissionais de saúde fazem a leitura de tontura igual vertigem, essa sensação que está tudo rodando. Mas para as pessoas, tontura é um mal-estar inespecífico, embaçamento visual, desequilíbrio. Então, é uma queixa extremamente vaga. É interessante trabalhá-la mais e, às vezes, as pessoas vão num pronto-socorro e falam, estou com tontura, e saem com um antivertiginoso, sendo que ela tinha um embaçamento visual, né, ou uma sensação de desmaio, ou só um mal-estar inespecífico que ela definiu como tontura.